dia, boa tarde, boa noite, caros amigos. Vamos iniciar hoje a terceira aula do nosso curso de Direito do Consumidor. E hoje estudaremos o diálogo das fontes. Momento este que há um conflito de normas. E aqui a gente vai estudar as técnicas para justamente solucionarmos esses conflitos de normas, né? Quando duas normas versam sobre um determinado fato jurídico. Então, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele se dialoga com outras normas. E na aula de hoje, como exemplo, por se tratar de direito material semelhante, muito aproximado, a gente vai usar o Código Civil como exemplo de diálogo das fontes, perfeito? Vamos aqui, então, compartilhar a nossa tela para iniciarmos o primeiro tópico desta aula. Então, senhores, o diálogo das fontes está inserido dentro do campo de conflito aparente de normas, como já bem dito, quando duas ou mais normas se conflitam sobre determinado fato jurídico. O conflito aparente de normas acontece quando uma mesma lei ou uma mesma norma parece ser aplicável a um mesmo fato jurídico. Perfeito? Isso ficou bem compreendido, né? Então, nesse momento, as técnicas que buscam solucionar os conflitos aparentes de normas procuram mostrar para o operador do direito qual a norma deve prevalecer, surgindo aí o diálogo das fontes, perfeito? Então, são técnicas para ver qual norma é a mais aplicável sobre determinado fato jurídico. E o primeiro critério, senhores, para a solução de conflito de normas, surgindo aí o diálogo das fontes, é o critério para solucionar o conflito aparente de normas, o critério da cronologia, critério cronológico, critério vinculado ao tempo, senhores. Ou seja, norma posterior revoga norma anterior. Vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos supor que existisse a promulgação de uma nova lei consumerista. Sabemos que o nosso CDC ele foi, vigência, ele entrou em 11 de março de 1991. Vamos supor que agora, em 2021, criou-se uma nova lei vinculada ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, a norma anterior, que estava em vigência, ela é revogada pela norma posterior. Perfeito? Então, a norma posterior ela se aplica dentro aqui desse critério cronológico de resolução, ou seja, solução de conflito aparente de normas. A norma anterior ela é revogada e a norma aplicável é a norma posterior. O segundo critério, senhores, é o critério da especialidade. Norma especial prevalece sobre norma geral. Vamos para o exemplo também. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor é uma norma especial específica sobre direito do consumidor. Obviamente, o Código do Trabalho, por exemplo, ele não vai ser usado quando o fato jurídico versar sobre direito do consumidor. Então, a norma especial, específica sobre o assunto, será a fonte que irá solucionar o conflito aparente de normas. A especialidade da norma será aplicada e a especialidade será aí o critério de solução do conflito aparente de normas. O terceiro critério, senhores, é o critério da hierarquia. Norma hierarquicamente superior, a norma hierarquicamente superior revoga norma hierarquicamente inferior. Vamos dar um exemplo. Norma infraconstitucional, ela é revogada por norma constitucional. Norma federal, ela revoga a norma estadual. Hierarquia das normas. Perfeito? Então, a norma que tem mais status, ela revoga a que tem menos status. Hierarquicamente superior revoga a norma hierarquicamente inferior. Então, senhores, entrando no segundo tópico e no quarto critério, é o critério justamente do diálogo das fontes.
é possível que duas ou mais normas ou leis sejam aplicáveis ao mesmo caso. O interessante aqui é o operador do direito do consumidor ter uma relação íntima também com o Código Civil, como bem falado aqui. O Código Civil é uma norma de direito material muito aproximada do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, onde o Código Civil servirá como auxílio em seus conceitos para solucionar alguns casos, havendo aí o diálogo das fontes. Perfeito? Então, o Código Civil será um exemplo prático, senhores. Muitas normas, muitos conceitos, o CDC não foi a fundo. E dentro da teoria do diálogo das fontes, tá, esse quarto critério será muito usado pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor e pelo operador de direito para solucionar algumas situações. Muitos conceitos estão inseridos dentro do Código Civil. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, né, muitas vezes, será necessário usar o conceito e normas inseridas no Código Civil. Então, dentro desse quarto critério, usando essa espécie de diálogo das fontes como solução dos conflitos aparentes, o primeiro diálogo, a primeira espécie de diálogo das fontes é o diálogo sistemático de coerência. O CDC, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, usa muitos conceitos já inseridos no Código Civil. Com isso, havendo uma coerência na resolução dos casos. Vamos para o exemplo. O CDC, senhores, conceitua o que é produto, conceitua o que é serviço, contudo, não conceitua o que é bem, onde, nesse momento, para aplicar uma resolução de um caso com coerência, senhores, ele usa o conceito inserido no Código Civil. Então, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor ele não conceitua o que é bem. Ele informa produto, serviço, bem imóvel, mas ele não conceitua o que é bem móvel, o que é bem imóvel. E esse conceito está inserido dentro do Código Civil. Então, aqui, dentro do quarto critério, que é o diálogo das fontes como solução de conflitos aparentes de norma, essa primeira espécie de diálogo das fontes, que é o diálogo sistemático da coerência, aqui na omissão da conceituação de bem como exemplo, será usado para solucionar um conflito aparente de norma. O conceito será tirado do Código Civil, porque o CDC não conceitua, por exemplo, o que é bem imóvel e o que é bem imóvel. Então, senhores, entrando no terceiro tópico desta aula, vamos estudar a segunda espécie de diálogo das fontes. A segunda espécie, senhores, é o diálogo sistemático, tá? Diálogo sistemático de complementaridade. Diálogo sistemático de complementaridade. Aqui, senhores, não existindo regra estabelecida no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, será usada uma regra prevista no Código Civil. A condição aqui é a ausência de regra prevista no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Senhores, a ausência é diferente do primeiro diálogo da coerência. No diálogo da coerência existe uma regra, só não existe um conceito completo sobre essa regra. Então, a gente pega o conceito inserido dentro do Código Civil. Aqui existe literalmente a ausência de norma, a ausência de regra. Então, nesse momento, usando o diálogo sistemático da complementaridade, tá? Usaremos a regra prevista no Código Civil, que é complementar ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Perfeito? Já a terceira e última espécie de diálogo das fontes é o diálogo das influências recíprocas sistemáticas, senhores. Influências recíprocas sistemáticas. O que seria isso? Esse diálogo acontece quando uma norma influencia na interpretação da outra. Então, senhores, é a questão da hermenêutica, da interpretação, tá? Da outra norma. Aqui também usaremos muito o Código Civil. Por exemplo, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele é muito simplório quando a gente chegar no assunto prescrição. Então, a gente usará
dentro desse diálogo das fontes, né, a influência recíproca das normas sistemáticas, né? Usando aqui todo o conceito de normas de prescrição inseridos no Código Civil, justamente porque o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele entra no assunto, tá? Não há uma ausência de norma. Ele fala sobre prescrição, ele inclusive fala sobre prazo, mas só que o Código Civil, ele é completo. Então, a gente aqui deve usar a influência do Código Civil, justamente para resolver esse conflito aparente de normas, o diálogo das influências recíprocas sistemáticas. Uma observação, senhores, para a gente finalizar esta aula. Os exemplos de diálogos aqui expostos foram dados com o Código Civil, perfeito? Que é o direito material mais próximo ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Todavia, senhores, o CDC pode dialogar com outras normas também, não só com o Código Civil, perfeito? Ele pode dialogar, por exemplo, com o Código Empresarial, com a CLT, com o Código Penal. Tá? Então, aqui é um exemplo, somente. É um exemplo mais próximo que o Código Civil, é como se fosse o primo do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, senhores, estamos aqui terminando a nossa aula de hoje, estamos terminando também a parte introdutória do nosso curso de Direito do Consumidor, tá? A parte de introdução é uma parte mais teórica. Agora, nas próximas aulas, a gente começa a estudar a fundo o Código de Proteção e Defesa do Consumidor nos seus artigos, tá? Algo começa a ficar mais interessante, né? E na próxima aula, senhores, entraremos num assunto muito importante. Passaremos a estudar os princípios que norteiam o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Espero que estejam gostando, tá? E aprendendo a vencer com o direito do consumidor.